com cântico. Ô glória! Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelha de seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai o Senhor, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Eita glória! O Senhor me acordou com essa palavra hoje. Das poucas das vezes, na maioria das vezes Senhor, bom dia. Bom dia, meu Deus, bom dia, meu Senhor. Bom dia, amigo Espírito Santo. Bom dia, vida. É assim que eu acordo. E aí eu falo, Senhor, dai-me a tua palavra. Eu quero ficar no silêncio aqui e desejo te ouvir antes de falar com o Senhor, antes de pedir algo, antes de orar, antes de interceder, antes de fazer minhas orações com ação de graça, súplica, intercessão, né? Esse é o meu hábito, eu tenho o costume de fazer assim. Mas hoje, e alguns dos outros dias, né? Não é sempre, o Senhor já me acordou, ou seja, antes que eu tivesse aberto o olho, antes que eu tivesse acordado, Ele já revelou essa palavra no meu espírito. E de uma forma particular, peculiar, eu já louvei esse salmo. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Eu e você, celebrai com júbilo. Alegrai-vos no Senhor. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha de seu pastoreio. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai ao Senhor, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a tua misericórdia, e a sua verdade estende de geração a geração. É eterna. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Shalom! Shalom, Adonai, que a graça, a paz, a misericórdia, a bondade de Deus esteja com você, em você e através de você. Também que essa paz que excede todo entendimento humano alcance a tua casa, alcance o teu ministério, alcance a tua mente, o teu coração, a tua vida, o teu físico, tua família, teus filhos, cônjuges, parentes, parentesco, famílias, familiares. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, essa é a minha alegria, e é no nome de Jesus que eu desejo que isso de fato aconteça. Vamos estudar um pouquinho, vamos entender um pouquinho o que diz esse salmo, o que o Senhor quer nos entregar hoje. Diz assim, um convite: celebremos ao Senhor com júbilo. O que quer dizer júbilo? É alegria, é gozo, né? Essa é uma Bíblia de estudo, e eu vou ler aqui, eu vou tentar ler, porque a letra é bem pequena. Uma das melhores oportunidades que as pessoas e as igrejas têm de louvar a Deus é através de cânticos que celebram a bondade e a orientação do Senhor. Com cânticos, nós nos lembramos de que Deus nos criou e restaurou o nosso relacionamento com Ele. E comemoramos o fato de que agora somos o seu povo. E Ele é o nosso líder. Cantaremos sobre o seu amor e a sua fidelidade, que continuarão para sempre e eternamente. Isso está registrado em Efésios 5,19. E os cânticos são expressões poderosas de louvor, porque podem envolver e libertar as nossas paixões e emoções como poucas coisas capazes de fazê-lo. Concorda com essa escrita dessa Bíblia aqui? Vamos dar uma passadinha em Efésios 5,19? Vamos ver o que diz lá? Efésios capítulo, já está no Novo Testamento, tá? Capítulo 5 e versículo 19. Celebrai com júbilo ao Senhor. Diz assim:
falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. É o que diz aqui as cartas aos Efésios de apóstolo Paulo, né? A igreja de Efésios. Que entre nós, que entre vós, que entre os irmãos, ou entre a sua casa, a sua família, esteja cantando, esteja louvando, esteja celebrando. E por que nós vamos celebrar o Senhor? Por que vamos adorar o Senhor? Com cânticos, com louvores, com hinos de gratidão. Porque diz esse salmo, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas também porque ele é o nosso Deus, é o nosso Criador. Ele fez eu, fez você, né? Fez todo esse universo, todo esse planeta, tudo que contemplamos, obras de suas mãos, né? Então temos motivos para celebrar o Senhor, para louvar ao Senhor. Então diz aqui no primeiro versículo, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. É um convite para todos os moradores. Não é para A ou para o B. Não é para mim ou para você. É para todos os moradores. Esse é um convite. Servi ao Senhor com alegria, né? Se o Senhor é o nosso Senhor, Senhor é tradução grego, né? Kyrios, ou seja, somos servos de quem? Do nosso Deus, do Senhor Jesus, do Yahvé, Yeshua e Jeová. E servir, né? Vamos aí servir um rei, por exemplo, servir alguém. Servir como? Qual é a recomendação aqui? Qual é o convite? Qual é a ordem? Com alegria. Servir com alegria e apresentai-vos a ele com cântico. Então, servir com alegria e se apresentar. Como eu devo me apresentar diante de Deus? Com cântico, com alegria. Concorda comigo? Eu não sei se você já viveu essa experiência, mas se não viveu, eu te faço um convite. Quando você estiver naquela dificuldade, quando você estiver naquela aflição, quando você estiver, sabe, quando você olha para um lado, olha para o outro e tá sem alegria, tá triste, tá cabisbaixo, né? Ou uma palavra atravessada, ou porque a conta não fechou, ou às vezes uma tristeza por alguém doente na família, ou um luto. Mas coloque um louvor, ainda que baixinho, coloque um louvor, reflita nesse louvor e pode perceber que em pouco tempo você vai começar a se alegrar. Pode perceber que em pouco tempo, se você começar a louvar junto com o louvor, você vai sair do seu estado de tristeza, de desânimo, de sistema apático e vai começar a regozijar, vai começar a se fluir a tua alma. Primeiro porque nós temos uma alma musical. Temos, né, dentro de nós uma alma musical. O nosso espírito é musical. E o nosso Deus é também, né? A alegria do Senhor, inclusive, o Espírito Santo, que é o Deus habitando em mim e em você, traz para nós um dos frutos dos 9 é alegria. E alegria é celebração. A alegria é regozijo. A alegria é adoração à divindade. Eclesiastes 3:11 diz: porque Deus depositado dentro de cada um de nós, depositou em mim, depositou em você, o desejo pela eternidade. Ou seja, existe um espaço vazio que só Deus preenche. Se você não aceitou Jesus ainda como seu único e suficiente Salvador, não aceitou Deus e não segue nos comandos do Senhor, aceite. Esse é o momento e é a hora oportuna, porque esse espaço vazio não vai ser preenchido com sexo, não vai ser preenchido com droga, não vai ser preenchido com vício algum, com status, com poder, com dinheiro, com elogio. Vai ser preenchido de uma única forma, com Deus. É um espaço vazio que Deus depositou dentro de cada um de nós, que tem o desejo pela eternidade e que só pode ser preenchido pelo nosso Senhor. Essa é a dica. Sabei que o Senhor é Deus. Quem é o Senhor? Deus. Foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha de seu pastoreio. Quem nos escolheu primeiro? O nosso Deus. Quem escolheu a mim e quem escolheu a você? Primeiro, porque muito amou o Senhor. Porque ainda nós sendo pecadores, nos amou. Ainda sendo nós
coração duro, arredio, né, de dura serviço, né, quando estávamos no mundo do pecado, no mundo da transgressão, longe de Deus, ainda assim nos amou. E porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha vida eterna. Qual que é a vontade do nosso Deus? Que você creia em Jesus e que tenha o quê? A vida eterna. João 3,16. Né? Então essa é a vontade de Deus para mim, é a vontade de Deus para você. Que você tenha uma vida plena, uma vida regozijante, uma vida alegre. E quem pratica gratidão, eu costumo dizer que as pessoas gratas são as pessoas mais alegres, são as pessoas mais felizes para se conviver, para se ver, e você pode tirar fazer o teste. É de fato. Quem é alegre é feliz. Quem é grato é feliz. Quem está sempre achando motivos para agradecer é feliz. Às vezes você vê uma pessoa morando na rua, no relento, você vê uma pessoa morando debaixo de um pontilhão, mas às vezes você tem um minutinho de conversa com ela, você vê sorriso no rosto dela, você vê alegria. Ou seja, não é a circunstância que faz a pessoa feliz, alegre, cantalorando, mas é um estilo de vida, é uma escolha, né? E é o Deus habitando o ser. Né? Às vezes pensamos que a alegria está em conquistas, pensamos que a alegria está em poder, pensamos que a alegria está em não falta nada, mas o que diz a palavra de Gênesis a Apocalipse, o que é evangelho, o que é Deus, a alegria está na essência da nossa alma. Estamos vivos, motivos para sermos gratos. Né? Quantos hoje não acordaram? Quantos hoje foram sepultados? Mundo afora. Versículo 4. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos, louvai-o, bendizei o seu nome. Entrai, né? Às vezes você fala, eu não preciso da igreja, eu não preciso estar congregado, eu posso servir a Deus dentro de casa, vejo um programa de televisão, vejo uma mensagem, né, na internet, leio a Bíblia, oro. Segundo esse salmo e segundo a Bíblia inteira, se você começar a ler, se você começar e desejar seguir princípios e mandamentos do Senhor, é necessário você sim ter uma igreja, uma comunhão com o corpo de Cristo. Porque Cristo é o cabeça e somos membros desse corpo. E precisamos uns dos outros. Para quê? Vamos aprendendo e o amor entre nós partilhado. É claro que tem dificuldades também, é claro que tem afrontas, é claro que temos luta e isso vai nos amadurecendo para que possamos ter a essência de Cristo. Porque não adianta, uma coisa é certa, se eu pedir para Deus me dê fé, Ele vai te dar uma situação carrancuda, difícil, para que você comece a dar passos de fé, exercite a sua fé como uma musculatura e aí você vai começar a ter fé. Me dê paciência. Vai vir alguém que vai te tirar a paciência, vai te perturbar um pouquinho, para que você comece a exercitar, e aí você vai respirar uma, duas, puxar aquela respiração, me dá paciência, segura minha paciência. E aí você vai ver, quando você olhar lá para trás, o quanto de paciência você já conseguiu adquirir. Então, não existe eu ter algo que eu não exercito, que eu não invisto, que eu não pratico, que eu não tenha rotinas que viram hábitos e hábitos ditam destinos proféticos em propósito, tá? Isto é a vida prática, é a vida real, tá? Não é uma vida ilusória, é uma vida real. Então entrai com louvor em teus atos, ou seja, nos templos, nos ambientes, né, onde tem a presença de Deus, como nos montes, costumo adorar o Senhor e lá eu grito, eu expresso louvor mesmo, porque é um ambiente propício, bastante árvore, bastante floresta, a gente sente a presença do Senhor. Por quê? Porque esses lugares são consagrados para receber a presença de Deus, e muitas pessoas vão ali com o coração sincero, né? Pessoas que às vezes trabalharam 12 horas, e não, eu vou no monte servir ao Senhor, buscar a face de Deus, porque eu desejo ter um particular com meu Deus. E ali, você naquele lugar, sente essa alegria, sente esse gozo. Então você entra ali com grande alegria. Entrai
pelas portas dele com o louvor e em seus átrios com hinos, louvai ou bendizei o seu nome. É o nome sobre todos os nomes, pelo qual todos verão a Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, disse Jesus em João 14, versículo 6. Quem é o caminho? Jesus. Quem é a verdade? Jesus. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Quem é a vida? Jesus. Quer ter vida? Siga Jesus. Quer achar o caminho, a estrada? Siga Jesus. Aceite Jesus. Né? Quer parar de viver na mentira? Aceite Jesus. Ele é a verdade. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. A bondade do Senhor é eterna. Ele é bom. Ele é bom porque ainda que nós falhamos com Deus, ele permanece o mesmo. Ainda que negligenciamos, ele permanece o mesmo. Ainda que o desprezamos, ele permanece o mesmo. Então ele é bom. E a sua verdade estende de geração em geração. Ou seja, hoje, 2025, após Jesus ter pisado na terra, né? Quantos mil anos que o mundo existe, quantas gerações já passaram, e ainda vem a geração dos nossos filhos, geração dos nossos netos, e o Deus continua sendo o mesmo, bondoso, misericordioso, renovando as suas misericórdias todas as manhãs. Eu quero que você atente aqui para o versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós. Quem escolheu nós? Deus. Quem amou nós primeiro? Deus. Quem escolheu nós? Deus. E fez nós povos e ovelhas de seu pasto. Salmos 23, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Por que o Senhor é o nosso pastor? Pastor, quando se trata de ovelhas, ovelha, para quem estuda ovelha é o animal mais dependente que existe. É um animal bastante dependente de cuidado, dependente de carinho, dependente de estar ali direcionando. Por isso somos chamados ovelhas. E então não se acanhe, que de fato a gente acaba pedindo mais do que agradecendo. Esses somos nós, seres humanos. E Deus quer que sejamos assim, que sejamos dependentes dele, que sejamos submissos a eles e que sejamos, e que pedimos mesmo. Que nós podemos pedir, porque ele tem prazer em nos atender. Ele tem prazer de ver os seus filhos bens. Ele tem prazer ele fala, pedir, dar-se-vos-á, buscar e encontrarei, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e aquele que bate, abrir-se-vos-á. Na sua soberania e vontade, ele deixou essa condição. Por que nós vamos pedir? Para que nós demos valor, né? Um bom pai sabe dar boas coisas aos seus filhos, mas lembrando que se ele der sem um propósito, sem um entendimento, sem que a pessoa pede, ou seja, que a pessoa entenda o valor de cada conquista, ele vira um filho mimado. E Deus jamais vai transformar nós em filho mimado, mas filhos obedientes, né? Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Na verdade, de nada teremos falta. Vamos para Filipenses 2,13. Posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso ser abençoado, eu posso ser próspero, eu posso adorar, eu posso acordar celebrando, adorando, glorificando, exaltando ao Senhor, entrar nos átrios deles louvando, né? Encher minha boca de louvor, e eu devo fazer isso porque ele merece toda adoração, toda exaltação, que tudo em nós possa adorar e louvar ao Senhor, mas também posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso também suportar as provações, eu posso suportar aquelas pessoas que me abandonam, que me julgam, que me traem, que apontam o dedo. Nós podemos suportar, porque se o Senhor for nosso pastor, se o Senhor for e estiver conosco, se o Senhor estiver apoiando, né? Porque quando é que eu entristeço o Espírito Santo? Quando eu quebro o princípio e quando eu ando numa vida de pecado. Mas quando eu me afasto do mal e da aparência do mal, e quando eu me submeto à vontade de Deus e creio sem duvidar que Ele está comigo, e para Deus estar conosco a gente precisa estar fielmente meditando na palavra, para que Ele vai nos moldando. É claro que não somos melhor do que ninguém. É claro que não somos e vamos bater no peito, somos santão. E isso é soberba. E quem bate no peito e quem fica achando
e falando que é santão, na verdade, ele nem se encontrou ainda. Porque aquele que se humilha perante Deus, Deus o exaltará. Então é nós no amor. Todos os dias, a oração do Pai Nosso é todos os dias. A oração de ontem não vale para hoje, a de hoje não vale para amanhã. Pai nosso que estás no céu, santificado, glorificado, exaltado, engrandecido, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feito aqui na terra como acontece no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Tanto espiritual, que é o maná do céu, que é o comando diário, como alimento. Você tem que comer todo dia, concorda comigo? Senão você vai ficar fraco. Espiritualmente não é diferente. Então, a oração do Pai Nosso, o modelo da oração, quando é para ser feito, todos os dias, né? E assim o Senhor vai nos moldando, vai nos santificando pela palavra, vai nos limpando pela palavra e vai nos condicionando ao lugar de desejo dele para um dia encontrarmos com ele, ver ele face a face, né? Mas as nossas lutas são diárias, as nossas vitórias são diárias e as suas promessas são fiéis e verdadeiras, e acredite, você vai viver elas no nome de Jesus. Mas você precisa perseverar, você precisa continuar firme no Senhor. E eu quero, porque hoje é sobre louvor, eu quero apresentar um louvor aqui na viola. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei o Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, e ali adorarei Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, como em Pentecoste, enche-me de novo. Oh, aleluia. Eu navegarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu
Deus te abençoe no nome de Jesus.